Vai ficar online? Vai ficar online? Não. Pode fazer barulho. Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo Feitosa, professor Gustavo Feitosa. A gente está começando hoje um primeiro contato com essa nova forma de se comunicar e a gente está lançando hoje, começando o IBGCon, Instituto Brasileiro de Gestão de Conflitos. É uma iniciativa plural de pesquisadores, profissionais, estudantes, pessoas que querem aglutinar ideias, boas iniciativas e difundir essas ideias, essas boas práticas, o bom conhecimento, como forma de multiplicar experiências interessantes, como forma de multiplicar a ideia da inovação, da transformação. E hoje a gente vai lançar essa iniciativa, né? A gente convida vocês a se integrar, participar, trazer ideias, discutir, e aqui é um espaço livre de debate e de discussão. Hoje a gente vai começar com um bate-papo entre o professor Alessander e o professor Antônio Lima sobre a importância da ciência nos processos decisórios. E a gente vai começar realmente com uma fala de grande peso, de grande responsabilidade, que é a fala do professor Antônio Lima, e mediada aí pelo nosso professor Alessander. Então, eu passo a palavra a vocês, sejam bem-vindos, e espero que vocês aproveitem. Bem, eu queria só dar boa tarde a todos e dizer que vocês estão hoje aqui na live de lançamento do IBGCon. Como disse o professor Gustavo, o Instituto Brasileiro de Gestão de Conflitos tem por objetivo congregar uma comunidade para discutir, pesquisar, trocar ideias sobre gestão de conflitos, né? Sobre todas as formas de gestão de conflitos. Nós gostaríamos muito que vocês acompanhassem aqui as nossas atividades, se integrassem nessas atividades e pudessem ajudar o Instituto aí tomando corpo, o Instituto aí trabalhando no dia a dia. Eu fico muito feliz com essa iniciativa e queria também chamar aqui para se integrar conosco o professor Tafarel, que está aí nos ouvindo e vai dar uma palavrinha com vocês. Boa tarde, pessoal. Para mim é um imenso prazer fazer parte desse projeto, ao lado de professores que eu tanto admiro, e convido vocês, congrego vocês a fazerem parte, mandarem suas perguntas, suas sugestões de pauta, sugestões de convidados. Vocês podem... Essa é uma transmissão multiplataforma, vocês podem assistir aqui pelo Instagram, e quem preferir pode assistir ao mesmo tempo também, né? Pode assistir, está sendo transmitido ao mesmo tempo pelo YouTube, o link está lá no Instagram também. Em breve nós faremos enquetes, nós vamos aperfeiçoando esse projeto, que não é só nosso, e esperamos a participação de todos vocês. Obrigado a todos. Bem, e para dar início a essa primeira live do IBGCon, nós vamos convidar, então, o professor Antônio Lima. O professor Antônio Lima aceitou o nosso convite, estamos muito felizes com a sua presença, professor, carinhosamente chamado por muitos que o conhecem como tanto. Acredito que vocês podem assim também se referir a ele, assim que nós o tratamos no nosso dia a dia, tanto no ambiente de trabalho como no ambiente
mais informal, e eu gostaria, então, de agradecer, primeiramente, a sua aceitação de estar aqui conosco para lançar esse instituto. Quero apresentá-lo, antes de mais nada, o professor Antônio Lima, professor pós-doutor na Universidade de Harvard, membro do Comitê Científico do Consórcio Nordeste para Enfrentamento da Covid-19, é gerente da Célula Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Fortaleza, é também professor do curso de Medicina da Unifor. Boa tarde, professor, tudo bem? Como estamos? Olá, boa tarde, Alexander, Gustavo, Tafarel, professores, todos que estão aqui nos seguindo. Prazer muito grande, prazer realmente de ter sido convidado, é uma honra ter sido convidado aí para essa primeira live aí do IBGECOM. Eu acho que é um momento muito oportuno, tá? Tanto para a questão mais pontual, né, mais específica, né, da questão da gestão de conflitos, como também para o tema que a gente vai tratar hoje, né, que é como a gente valorizar e enfim, consolidar a necessidade de você ter um arcabouço científico por trás de decisões e processos decisórios em geral mais complexos e que necessitam de uma contextualização muito mais densa para que sejam efetivos e que tenham sucesso, sobretudo em áreas, em locais onde você tem complexidades muito grandes mesmo, do ponto de vista social, econômico, como é o caso aqui da cidade, do país. Ok, Tanta, muito obrigado aqui pela sua mensagem inicial. Eu queria começar a abordagem a partir de uma ideia geral de como a ciência pode qualificar a tomada de decisões, principalmente decisões que muitas vezes devem ser tomadas em planos mais amplos, como o plano político, construção de políticas públicas. Nós sabemos que estamos passando por uma situação de pandemia, sabemos que o desconhecido, ele demanda a elaboração de políticas públicas, a tomada de decisões, acelera esse processo, a aceleração desse processo pode gerar conflitos, e nós achamos que o antídoto para os conflitos que podem ser gerados é justamente a base científica, ou seja, se as decisões contam com a maior base científica possível, elas podem aí atenuar, podem amortecer, podem diminuir muitos dos conflitos que podem ser gerados a partir de tomadas de decisões muito sensíveis, muito graves, muito drásticas, e, portanto, eu queria que você nos dissesse como, no momento desse de pandemia, como a ciência se coloca, como a ciência se apresenta para esse suporte na adoção dessas políticas públicas muitas vezes mais interventivas. Bom, realmente esse momento que a gente vive é um momento muito particular. Posso até falar um pouquinho da minha experiência pessoal que tem a ver com a sua questão. Eu acho que essa talvez seja a 7ª ou 8ª epidemia que eu me envolvo assim, mais diretamente, e são epidemias por agravos em situações diferentes, que vão desde a epidemia de homicídios, né, que nós vivenciamos aqui em 2013, 2014, depois de 2017, que epidemia no sentido de ter um número de casos com impacto na saúde pública violentíssimo que a cidade vivenciou, e a gente tratou disso também aqui no ponto de vista epidemiológico, e, enfim, até a questão das arboviroses, da epidemia de Zika, de chikungunya, de dengue, agora do Covid, né? O que eu acho que nós precisamos muito incorporar, né, nas decisões de caráter do serviço público, né, do ponto de vista mais que demandam intervenções de caráter de base populacional e individual, que nesse caso você tem intervenções de ambos. Você tem uma intervenção de saúde coletiva ou de âmbito coletivo, que vai desde a questão de você suspender aulas ou de você interromper processos laborais, etc., até de caráter mais individual, como a obrigatoriedade do uso de máscaras. Então, são questões, todas elas que a gente está aqui falando, são questões que foram baseadas em produção de evidência científica, né? Nós estamos falando aqui, por exemplo, do isolamento. Por que a gente fala do isolamento? Porque o isolamento, enfim, o isolamento foi uma propugnação, uma medida drástica
inicialmente pela China, inclusive sitiando cidade, enfim, interrompendo toda a circulação, fluxo de pessoas, e que funcionou ali depois de muitos anos que não tínhamos, né? Há de se dizer que são décadas que não se fazia medidas de isolamento rígido e de lockdown, como é que aconteceu, né? Você não se lembra de ter visto nada parecido. E esse tipo de intervenção, ele só tem realmente aceitação do ponto de vista do indivíduo e da sociedade como um todo, quando ele vem revestido de alguma evidência científica forte, né? Normalmente, a gente tem tentado fazer isso. Eu lhe digo podemos conversar aqui ao longo da live sobre vários exemplos, momentos tanto de fortaleza do Estado, do mundo, em que a ciência teve que estar embutida para você ter solução de problemas, ou pelo menos de ter mais efetividade no que você propõe, né? E nesse momento de pandemia, a gente também vive uma questão no Brasil, que é uma questão que é nova, sobretudo para a gente, aqui, eu digo do Brasil, inclusive é uma questão que destoa, é uma situação que destoa hoje do mundo inteiro, né? Porque os países têm tomado as decisões, os países democráticos, todas com uma grande base científica. E essa mensagem que é dada à população, ela vem através desse filtro, né? Houve a exceção do Trump no início, nos Estados Unidos, depois ele recuou, e, enfim. Mas nós aqui no Brasil continuamos um pouco com essa mensagem dúbia, que é uma mensagem que parte de uma presidência da República em que não utiliza a ciência, né, para impor sua agenda ou para sugerir a agenda à população, utiliza muito pouco, né, ou não utiliza a evidência robusta, e, paralelamente, aliás, nós tínhamos um trabalho muito importante no Ministério da Saúde, que vinha sendo feito de maneira até muito interessante, mas aí houve essa quebra, essa ruptura, e pela primeira vez você, um pouco, dá o protagonismo para estados e municípios tomarem decisões divergentes, às vezes, né? Essa é a primeira epidemia que eu participo, que você não tem coordenação nacional em sintonia, né? Então, isso também é uma questão nova, né? É uma questão em que, nesse momento, a ciência, ela enfrenta, não é só aqui no Brasil, mas ela enfrenta uma série de vozes, né? Que vão desde os negacionistas clássicos de qualquer ciência, até movimentos anti-vacina, que às vezes que usam o filtro da religião para se opor, né, ao segmento de algumas das recomendações. Então, eu vejo o nosso momento atual como um momento, talvez, em que a ciência está sendo mais, digamos assim, enfrentada, tendo vozes dissonantes, né, nas últimas décadas, né, e que não há momento mais propício para tentar se impor diante do que tem acontecido em boa parte do mundo aí, ocidental, enfim, em todas as áreas. Ok, Tata, me fale para nós aqui um pouco sobre esse Comitê Científico do Nordeste, né? Comitê Científico do Consórcio Nordeste, porque me parece que é uma iniciativa de vários estados do Nordeste que estão, portanto, pautando a sua linha de atuação, ou seja, construindo as suas políticas públicas sempre a partir dessa base científica. E me parece que isso está acontecendo somente aqui na região Nordeste, no Brasil inteiro. Então, você podia falar para nós como é que funciona, qual é a estrutura desse comitê? Esse comitê do científico de enfrentamento à pandemia do Nordeste, ele veio, evidentemente, vinculado ao Consórcio Nordeste. Eu não sei se todos que estão nos acompanhando conhecem essa iniciativa. Essa iniciativa foi uma iniciativa logo após agora a eleição dos governadores, né? Houve esse entendimento de que o consórcio, de que esses governadores tinham coisas em comuns, tinham várias questões em comum e que poderiam buscar soluções em comum e que seriam mais fortes desde que estivessem juntos, né? Isso foi a primeira iniciativa, foi o Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste era iniciativas de cunho social, político, econômico, das mais variadas, né? E no momento que a epidemia chegou com força ao Brasil e, sobretudo, ao Nordeste,
houve a necessidade de que você tivesse um comitê técnico, assessor, né, científico, que pudesse embasar decisões que naquele momento não estavam vindo mais do Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde tomava decisões que, às vezes, voltava atrás, às vezes eram decisões fragilizadas pelo discurso da presidência, enfim, havia ali um vácuo de liderança, e o consórcio achou que poderia ter o apoio no comitê técnico de especialistas das mais variadas, de diversas áreas, né? O comitê é um comitê presidido pelo Miguel Nicoleles, que é um neurocientista há muito tempo radicado nos Estados Unidos, mas que tem uma forte relação, enfim, com a ciência brasileira, né? Nunca deixou de ter, e pelo professor Sérgio Rezende, que foi ministro de Ciência e Tecnologia durante algum tempo. Então, eles dois são os coordenadores, né, do comitê, e esse comitê ele se reúne semanalmente para tomar decisões que são publicadas em boletim. São decisões que devem orientar, né, a ação dos governadores. Essas decisões vão desde você, por exemplo, se opor ao uso da cloroquina porque não há evidência científica, né? Por exemplo, o boletim da semana passada falou sobre isso. Ao fato de que você tem necessidade de dizer que, por exemplo, há um forte indicativo de que a epidemia se propaga com muita força por eixos rodoviários específicos, ou que os modelos apontam que o pico em determinados estados podem ter um diferencial temporal, quando ele deverá ser, ou, por exemplo, em que momento deveria se decretar um lockdown, um isolamento mais rígido, a partir da taxa de ocupação de leitos e da incidência e mortalidade exibida nos mais diversos estados. Ou seja, o comitê busca dar esse arcabouço científico e orientar decisões das mais variadas naturezas necessárias num momento como esse de epidemia, né? Então, é basicamente isso que o comitê procura. Agora, vamos trazer um pouco mais para próximo aqui da nossa realidade, porque aqui no nosso estado e na nossa cidade, nós também temos estruturas de tomada de decisão, ou seja, o governador do estado, o prefeito da cidade, eles têm estruturas compostas por várias instituições que compartilham essa tomada de decisão e também, me parece, tem esse substrato técnico, né? Mas eu queria abordar, Tanta, se você me permitir, 4 situações que me parecem que dificultam muito o mapeamento completo, um entendimento melhor dessa pandemia aqui no Brasil. Eu queria que você, se fosse possível, abordasse essas questões que dizem respeito. Primeiro, dizem respeito ao número de casos, ou seja, como identificamos e como certificamos os casos de Covid e por que nos perdemos muito na velocidade dessa infecção, na configuração com mais precisão nesses casos. Número de mortos, ou seja, por que o número de mortos passou a ser um marcador importante, às vezes até mais do que o número de casos, e por que nós usamos isso para direcionar políticas públicas também. O nível de imunidade ao vírus, ou seja, como as pessoas se imunizam com o vírus, como é que as pessoas podem tratar, aquelas pessoas que já tiveram, isso está relacionado com a questão dos testes, ou seja, como nós devemos fazer esses testes e para que eles servem, e principalmente um ponto crucial que me parece, dada a realidade dos grandes centros urbanos do Brasil, e aqui em Fortaleza não é diferente, mas isso é algo que se espalha em todo o país, como se dá o tratamento do espalhamento dessa epidemia, né, desses contágios nas periferias das grandes cidades brasileiras, ou seja, como nós podemos, então, tratar de forma científica esse espalhamento, que me parece ser uma questão também muito grave. Então, esses 4 temas, me parece que são temas que dificultam ainda no Brasil uma radiografia mais perfeita da pandemia em todos os seus efeitos. Se você pudesse abordar esses 4 temas, seria muito proveitoso. Bom, ótimo. Ótimas questões, embora bastante extensas, né? Mas vou tentar ser breve. Como a gente está diante de uma doença nova, né? É uma doença que, né, um vírus que se propaga pela primeira vez, você ainda tem lacunas de conhecimento muito importantes, né?
Então, por exemplo, quando você fala dos casos, né, os casos, dependendo da capacidade laboratorial que se instalou nos mais diversos países, você teve experiências bem-sucedidas de redução da subnotificação e experiências mal-sucedidas, né? Em princípio, você deveria ter uma testagem maior para que essa testagem lhe desse um panorama mais exato e as intervenções tendessem a ser mais efetivas, né? Por que isso não ocorre mesmo em algumas áreas, em alguns países, né, de forte tradição, né, de resposta? O Brasil mesmo tem também uma tradição de resposta às epidemias muito, muito bem consolidada, né, muito consolidada no mundo, como, por exemplo, no caso do Zika vírus, né, nós tivemos uma resposta muito, muito reconhecida até hoje, né, em todas as áreas, né, o próprio CDC, em Harvard, na OMS, a resposta brasileira e a caracterização naquele momento da teratogenia do Zika vírus, né, na questão da transmissão vertical da microcefalia, ou seja, o Brasil também tem muito reconhecimento nessa área, mas o que acontece, sobretudo, em relação aos casos, que eu acho que você quer se referir, é a questão da testagem. Você não tem uma testagem suficiente, e, além disso, você tem uma proporção, aparentemente, muito grande de assintomático. Então, quando você tem uma doença que você tem uma proporção de pacientes assintomáticos com capacidade de transmitir a doença, e associado a isso, você tem uma testagem limitada, é uma combinação que realmente pode lhe deixar às cegas, dependendo de como você esteja. Particularmente o Ceará tem tomado, eu acho, boas decisões com relação a essa questão. Primeiro é que é o estado que mais testa. Né, é o estado que mais testa oficialmente, né, tanto o teste molecular, que é o teste do suave nasal, né, aquele do cotonete, que é um teste que busca o vírus, como também o teste sorológico, com as limitações que existem, né, que a gente não vai se deter aqui. Se fosse para falar sobre teste rápido, seria uma live só sobre teste rápido, né? Enfim, você busca com esses testes, né, e com o aumento da velocidade de confirmação dos casos, ter um panorama que lhe diga mais ou menos, que facilite as projeções, né? Porque as pessoas falam muito de modelos, né? Qual é o modelo? Quando é o pico? Os modelos, a exatidão dos modelos depende dos casos que nós temos hoje, dos óbitos que nós temos hoje. E aí entra na sua outra fase da pergunta, que é em relação às mortes, né? Normalmente, a maior parte dessas doenças, você tende a confirmar mais os óbitos, se você tiver uma boa vigilância do óbito. Como é o caso, por exemplo, o Ceará tem um serviço de verificação de óbito, né? Tem agora, infelizmente, detectado óbitos domiciliares, óbitos de pessoas em casa, né? Que é uma doença muito traiçoeira nesse aspecto. É uma doença em que você pode dessaturar, perder, né? Perder capacidade, né? Ter comprometimento pulmonar, às vezes, muito rápido. E essa doença nós temos observado tanto por acesso limitado, isso pode acontecer, o óbito domicílio, como foi na Itália, como foi na Espanha, como tem sido relatado em Recife, mesmo aqui em Fortaleza, casos de pessoas que eventualmente não chegam à assistência médica, ou porque não supõem que seja grave o suficiente, ou porque o acesso é limitado, e o óbito termina sendo um marcador de circulação viral muito potente. Como eu não estou testando gente suficientemente, como eu deveria, o óbito passa a ser um marcador, né, como a gente identificou aqui, e, por exemplo, tem alguns estudos que mostram que para cada óbito você tem 100 casos, tem outros estudos que falam que para cada morte você tem 200, outros até para 1.000 casos, como foi o caso da China. Então, o óbito se torna... Me diga uma coisa, só interrompendo aqui. Então, existe uma ciência dos óbitos, né? Ou seja, o óbito pode direcionar... Pode. Científicas consistentes. Consistentes, A questão do óbito é uma questão, infelizmente, né, nós estamos vivendo agora, nesse momento, né, nós temos uma média diária elevada de óbitos no estado do Ceará, em Fortaleza particularmente, mas que parece estar tendendo um pouco ali uma flutuação de estabilidade, assim como os casos, né, os casos parecem ter saído de uma progressão mais exponencial para uma progressão um pouco mais linear, né, a partir do último decreto de isolamento social rígido, mas isso é outro assunto. Mas para voltar aqui, porque eu tô querendo voltar para a sua pergunta, porque tem um aspecto da sua pergunta que talvez seja a questão mais crucial sobre o futuro da pós-pandemia, o futuro pós-pandêmico, que é a questão da barreira imunológica. Você hoje,
se estima, por exemplo, que a catástrofe que foi, o que aconteceu em Nova York, por exemplo, onde você teve mais de 20 mil mortes, algumas estimativas indicam que você sequer teve uma taxa de ataque de 30%. O que é que significa isso? Que menos de 30% da população de Nova York se infectou e, eventualmente, desenvolveu imunidade. A chamada imunidade, ou seja, para que você tenha a chamada imunidade de rebanho, uma barreira imunológica suficiente para que o vírus não provoque uma segunda onda epidêmica, esse número tinha que ser de, no mínimo, 60%. Então, uma taxa de ataque de 30%, o que é que ela significa? Que 70% da população continua suscetível. Então, esse é um tema central hoje, a questão de que o vírus foi muito agressivo, contaminou, mas a taxa de ataque que ele exibiu não foi comparável à taxa de ataque que nós vimos em outras doenças, que inclusive foram menos letais. É o caso, por exemplo, dos inquéritos soroepidemiológicos das arboviroses. Vou dar o exemplo aqui de Fortaleza. Em 94, nós tivemos uma epidemia de dengue aqui em Fortaleza pela primeira vez, o dengue tipo 2, que o inquérito identificou que mais de 40% da população de Fortaleza tinha sido infectada pelo vírus da dengue. E hoje nós estamos numa situação em que países como a Espanha, por exemplo, têm estimado taxas de ataque muito baixas, mesmo diante do que ocorreu. Então, o que é que significa isso? É que a imunidade, você só vai alcançar uma imunidade de rebanho que permita evitar com segurança novas e sucessivas ondas epidêmicas se você tiver um bom imunobiológico, se você tiver uma vacina eficaz e acessível. Né? Muito provavelmente, não será naturalmente, né? Isso ocorrerá. Deixa eu ver se eu entendi. Existem dois conceitos, vou chamar de agressividade e outro de letalidade. Ou seja, uma contaminação, né? Uma epidemia, ela pode ter muita agressividade e pouca letalidade. Parece que nós estamos vivendo o contrário. Ou seja, uma agressividade, uma letalidade muito alta, mas uma agressividade ainda muito pequena, não gerando os índices de imunidade para uma exposição maior, é isso? Não seria bem a agressividade, seria... Foi o nome que eu dei, você deu qual seria o termo que a gente utilizaria aí? Nós utilizamos normalmente, isso vem muito no inglês, do attack rate, né, que são taxas de ataque. É a capacidade que o vírus tem de se dispersar. Não foi tão veloz e nem foi tão rápida do ponto de vista populacional. Ele não atacou rapidamente um grande número de pessoas nessa primeira onda epidêmica. Ou seja, ele não foi capaz de, em apenas uma onda, construir uma barreira imunológica. Eu acho que é mais ou menos isso. Entenda o vírus como uma vacina. Entenda essa pandemia, essa epidemia, por exemplo, de Fortaleza ou do Ceará, como uma vacinação. Ela não foi uma vacinação em massa suficientemente alta para garantir uma imunidade para a população como um todo, né? Então, é muito provável que isso tenha ocorrido, que a gente teve uma mortalidade elevada, né? O número de óbitos é elevado, a letalidade não parece ser tão alta, se você conseguisse confirmar todos os casos, né? A letalidade é o risco que um paciente tem de morrer se estiver doente, né? Então, a letalidade, se você confirmasse um número de casos muito grande, não seria tão alta, mas o número de óbitos, ela foi capaz de se propagar por uma faixa da população e causar a morte de muita gente, né? Mesmo assim, a taxa de ataque não foi tão alta. E a sua última pergunta é sobre a periferia. Entrando nesse espalhamento e abordando esse espalhamento dentro dessa questão periférica, ou seja, dessa realidade socioeconômica que nós temos. Pois é, essa questão aí é uma questão... Hoje, por exemplo, Fortaleza tem 90% dos óbitos que ocorreram entre moradores dos bairros de baixo e muito baixo IDH. Então, se você pegar os bairros que têm maior número de casos, onde o epicentro da doença foi nas áreas mais ricas. No entanto, né, você tem um número de pacientes, os desfechos fatais, eles são mais comuns entre pacientes que moram em áreas menos privilegiadas. Isso pode ser por várias razões, que vão desde acesso mais dificultado, né, dessas populações mais vulneráveis, até o fato de elas terem maior prevalência de comorbidades, ou seja, ter mais diabetes, ter mais hipertensão,
enfim, tem uma série de condições associadas a isso, além do fato evidente, né, da questão mesmo de acesso às facilidades mais básicas, que o isolamento social não seria cumprido suficientemente nessas áreas, porque seria impossível cumprir o modus de isolamento europeu em áreas onde você tem, né, uma densidade de habitantes por domicílio de 10, ou não tem janela, ou como é que você vai cumprir o isolamento social rígido numa comunidade com um adensamento de 30 mil pessoas por quilômetro quadrado? É difícil, é muito difícil. A gente tem empatia e solidariedade, a gente entende, evidentemente. Mas é possível ver, Tanta, os caminhos que o vírus percorre, ou seja, dentro da cidade, ou seja, para onde ele se direciona, onde tem mais concentração. É possível ir direcionando as políticas públicas de contenção nesse nível? Vocês chegam a ter essas informações? Isso, a gente tem, sim. Porque o caminho do vírus, por exemplo, Fortaleza, hoje, ele é mais ou menos traçado. Ele tem um epicentro inicial, né, ali na área mais rica, né, da cidade, ali Meireles, Aldeota, e ele se expande para os dois lados da zona litorânea, tanto para o lado do Grande Vicente Pinzon, Castelo Encantado, Serviluz, Cais do Porto, aqui ao lado mais leste, e ao lado oeste para o Grande Pirambu. Essa foi a primeira expansão da doença, foi para os lados, né, talvez por contiguidade, por proximidade, antes de lançar os hotspots mais longos, né. Esse caminho, Alessandra, infelizmente, ele está sendo muito conhecido, ele foi caracterizado muito mais pelos óbitos, inicialmente, do que propriamente pelos casos, porque você tinha uma limitação de testagem muito grande naquele momento. E aí você direciona suas ações. Por exemplo, agora mesmo, no lockdown, a gente está direcionando a operação para áreas da chamada Regional 6, como a gente até conversou um pouco sobre isso. É uma área mais virgem, é uma área que tem menos casos, é uma área que provavelmente tem uma população suscetível maior e que deveria enfrentar barreiras para que você não tivesse, você reduzisse... Chegamos a conversar sobre isso. E reduzir o fluxo de pessoas para aquela área, né? Então, você consegue, sim. Como foi o caso, por exemplo, eu mencionei aqui dos homicídios, né? Já que o tema da gente hoje é como a ciência pode influenciar a política pública, naquela ocasião, a gente fez um mapeamento dos homicídios por assentamento precário da cidade. E nós vimos o seguinte, de 3 mil, de um número enorme de assentamentos precários que existiam na cidade, onde mais de 1 milhão de pessoas vive, tinham alguns que eram extremamente mais violentos que outros. E aí você começa a determinar políticas públicas educacionais, né? E, por exemplo, a Rede Cuca é muito influenciada também por essas questões que têm a ver com indicadores que às vezes partem de um estudo um pouco mais aprofundado da dispersão espacial e temporal desses eventos. Ok. Eu queria dizer para todo mundo que está aqui nos ouvindo que esta é uma live do IBGECOM. Eu pediria para todos seguirem o nosso perfil do IBGECOM no Instagram, nos seguirem também no Facebook, no YouTube. Estamos presentes em todos esses canais. E eu queria registrar aqui rapidamente a presença da Mara, do Lauro, Paulo Meia, César, Felipe, muitos amigos aqui que estão aqui interessados nessa temática. Agora, o IBGECOM é um instituto que foi criado para estabelecer pesquisas, informações, trocar ideias na área de gestão de conflitos, ok? E eu queria passar, então, para a abordagem de temas muito conflituosos, né? E que ficaram aí muito conflituosos, justamente porque perderam o referencial científico, ok? Então, me parece que a perda desse referencial científico foi determinante para o surgimento desses conflitos. Então, desde o início, 2 temas têm chamado a atenção. O primeiro tema é o isolamento, ou seja, e suas modalidades, né? Alguns isolamentos mais brandos, outros isolamentos mais rígidos. Nós aqui optamos agora, já nos 2 últimos decretos, pelo isolamento mais rígido, dada a informação científica de que precisávamos disso. E essa questão do isolamento, muitas vezes eu vejo pessoas falando, mas nós estamos no isolamento e os casos crescendo, ou seja, nós estamos isolados, a atividade econômica parada, os casos crescendo. Isso é um senso comum que as pessoas repetem por aí, e eu acho que é uma boa oportunidade para você demonstrar essa relação entre isolamento e controle da epidemia. E outra grande polêmica nós vamos deixar para depois, para o momento posterior, que é o momento aqui de tratarmos de tratamentos
mesmo médicos, que estão gerando muitas polêmicas nessa situação. Agora, eu queria dizer para todos vocês que estão ouvindo aí que vocês podem mandar perguntas, que aí eu vou fazendo aqui perguntas aqui para o Tanta e ele vai comentando aí a intervenção de cada um de vocês. Mandem perguntas, o que vocês querem saber, é uma ótima oportunidade para vocês tirarem dúvidas, inclusive. Então, Tanta, voltando para a questão do conflito que foi gerado pelo isolamento. Ou seja, o isolamento, ao contrário do que muita gente diz, também sustenta. É realmente a medida adequada, sob o ponto de vista científico, para conter para conseguir diminuir o maior número de casos nessa pandemia? Bom, é interessante a pergunta, né? Porque a gente tem a possibilidade de esclarecer alguns detalhes. O isolamento, a principal razão desse tipo de lockdown, de isolamento rígido, não é fazer com que casos não existam, né? A principal razão é fazer com que você reduza a propagação da doença para que você possa responder de maneira mais adequada. Então, quando você propõe um isolamento, qual é a principal razão? É porque se as pessoas continuarem circulando livremente, você terá um pico de casos tão alto que você jamais poderá responder do ponto de vista da demanda assistencial, você terá um número excessivo de mortes e eventos fatais, né? Isso foi muito bem demonstrado na maioria dos países que nos antecederam, né? Que foi, sobretudo, o que a gente viu na Itália, o que a gente viu na Espanha, e depois nos Estados Unidos, que demorou muito a responder, né? A gente não tem ainda estimativa de quantas mortes poderiam ter sido evitadas, por exemplo, na cidade de Nova York, se o lockdown tivesse sido estabelecido 2 semanas antes, né? Então, o que é que acontece? Você poderia ter 200, 300, 400, 500, 600 casos graves por dia. 600 casos que você deveria internar por dia. Desde que você tivesse 600 camas de UTI disponíveis todo dia. A questão é muito simples, porque as pessoas perguntam muito, por que o isolamento não foi tomado, por exemplo, para outras doenças? É porque a propagação e o pico dessa doença é tão rápido e a necessidade de internamento, de complexidade do sistema é tão elevada diante das complicações que você tem que achatar a curva. Essa virou moda. Por que você achata a curva? Necessariamente você terá menos casos? Não, mas os casos serão distribuídos de maneira mais proporcional. Você não terá um pico tão agudo que lhe impeça de responder adequadamente àquela situação. Mas muita gente diz, contrariando inclusive alguns pontos que são cientificamente já consolidados, que essas projeções, a projeção de quantos contágios nós teríamos, seria uma projeção que teria alguns desvios, ou pelo menos alguns deslizes, sob o ponto de vista científico. Você poderia, pelo menos, dizer rapidamente como essas projeções são feitas, para que as pessoas possam entender a diferença entre a projeção, porque a projeção é um cenário hipotético, e as pessoas têm dificuldade de hipoteticamente entender isso. Bom, essa questão é excelente, a questão dos modelos, incerteza de modelo. Modelo de projeção, de simulação, tem incerteza, todos eles têm, né? Agora, por exemplo, eu vou colocar uma questão antes de falar sobre os modelos. Nós estamos hoje em Fortaleza com a média, nós tivemos na semana passada uma média diária de 65 óbitos confirmados laboratorialmente por dia, em uma semana. Qual a doença que alguém que está nos ouvindo aqui conhece que mata 65 pessoas em um dia? Que doença já aconteceu em Fortaleza, em qualquer época, desde a varíola, desde o Rodolfo Teófilo, que matasse 65 pessoas num dia, todo dia da semana, durante 3 semanas consecutivas, como a gente vem vivendo? Não existe, né? Não tem. Então, essas questões, eu acho que também tem muita desinformação também. Em relação aos modelos, eu vou tentar explicar a questão dos modelos. Os modelos, tentar explicar não, contribuir aqui. Os modelos, eles são baseados no que a gente tem de dado. Não existe um modelo feito do nada. Então, quanto melhor o seu dado, melhor a projeção, né? Então, se você tem um número de casos confirmados importante, né, se você tem um número de testes elevado, se você tem uma elucidação de óbitos muito boa, se você tem dados disponíveis daqueles pacientes em grande medida, o seu modelo ele tende a ser um melhor modelo, desde que ele leve em conta uma série de questões. Por exemplo, existem incertezas que são inerentes a qualquer modelo.
que trabalha com vários parâmetros. Então, por exemplo, eu predisse que aconteceria um X, é o paradoxo da saúde pública, que a minha amiga professora Márcia Castro falou aqui na live do conhecimento da semana passada da Unifor. Qual é o paradoxo da saúde pública? É que hoje a gente tem 2.000 casos e alguém chega para você e diz assim, mas você não disse que ia ter 10.000? Mas aí, como você atuou e só teve 2.000, as pessoas dizem, olha aí, só teve 2.000, os caras disseram que ia ter 10.000. Então, é o paradoxo da saúde. Se você não agir, então é uma coisa meio maluca, né? Isso. Agora, uma coisa é certa, uma questão, um aspecto da sua pergunta é verdade. Modelos trabalham com incertezas. Os modelos, eles não tendem a ser todos exatos. Os modelos, eles são projeções que têm uma base muito, muito, muito importante na sua capacidade de aferir adequadamente o que está acontecendo naquele momento. Por isso que eu sempre falo, a epidemiologia, o mais importante para nós nesse momento é ter uma boa descrição do agora. Porque se a gente não tiver uma descrição do agora, a gente não tem do futuro. Porque se o agora não estiver adequadamente mensurado, como é que você vai mensurar o futuro? Então, são essas questões, né, acerca dos modelos, né? Quanto mais parâmetros o modelo tiver, por exemplo, o IDH, você falou das periferias. Existem modelos hoje que estão inserindo aspectos como, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano, que teria uma maior mortalidade em áreas com menor índice de desenvolvimento humano do que em outras. Inclusive o Carlos Guimarães aqui, que na verdade é um amigo meu do Ministério Público Federal, está no Piauí, Carlos Wagner, mandar um abraço para ele, fez até uma pergunta sobre isso. Considerando a baixa taxa de ataque, né, que você mencionou, qual a importância do isolamento social? Acho que você já demonstrou, né? Ou seja, a finalidade é esperar a adequação do serviço de saúde, mas eu pergunto, complemento, um excelente isolamento social. Vamos imaginar um isolamento social num país bem desenvolvido, do ponto de vista socioeconômico, onde as pessoas têm condições de ficar mais em casa e tal. Não tem essa desigualdade que nós temos. Eu pergunto, o isolamento social também não só prepara o sistema de saúde, mas ele é capaz de eliminar a contaminação? Se ele for muito bem feito, forte, fecha a fronteira, aquelas coisas todas. O vírus é capaz de morrer por esse caminho naquela comunidade? Não, isso certamente é. Né? Isso aí é a ideia da quarentena clássica. Você faz o isolamento, as pessoas que têm aquele vírus que não tem, que você elimina o contato, infelizmente alguns vão sobreviver, outros, e a maioria vai se curar nesse caso, e você elimina. O caso da Nova Zelândia, o caso de Wuhan. Nesses lugares, você eliminou. Agora, isso quer dizer, como o colega perguntou, isso quer dizer que o risco foi a zero? Não, desde que você abra a fronteira, se entrar uma pessoa lá, ela vai encontrar a população suscetível e pode voltar a ter casos, né? A questão ele perguntou bem, uma das finalidades centrais é esperar a adequação? Você tem que estar de maneira adequada. Você tem, por exemplo, o paradoxo que hoje se discute na Espanha, se a Espanha tiver tido uma taxa de ataque menor de 20%, em torno de 30%, ela confere alguma imunidade de rebanho, sobretudo em algumas áreas. Algumas áreas vão ser menos afetadas do que outras, mas você tem que ter a capacidade realmente de se adequar. E a sua pergunta está correta. Alguns locais, como aconteceu na Nova Zelândia, mesmo em Wuhan, que agora voltou a ter casos, mas você consegue eliminar o vírus, desde que você faça um cordão sanitário. Ok. Eu gostaria de registrar as presenças aqui, Isabel Souza, Tiago Dias, Nina Grusca, Jader, muito obrigado aqui por estarem aqui conosco. Portanto, uma outra questão que tem gerado muito conflito é porque decorre do isolamento social, num primeiro momento ter sido assimilado pelas pessoas como algo necessário para não aumentar a contaminação, mas entrou logo em choque com a paralisação das atividades econômicas. Então, nós temos aí a paralisação das atividades econômicas contidas pelo isolamento social. E aí, a partir desse choque, principalmente no Brasil isso foi acentuado, é claro, algumas posturas de algumas lideranças políticas contribuíram decisivamente para isso, mas essa discussão ficou muito acentuada e ficamos polarizados entre isolamento social e atividades econômicas. Ou seja, o brasileiro achava, no começo, muito bacana o isolamento da Itália, depois o isolamento da Espanha, o isolamento de outros países, da Alemanha, e elogiava.
Mas quando esse isolamento chegou aqui e passou de um mês, aí a situação começou a ficar muito conflituosa. Nessa perspectiva desse conflito, como se retorna para esse cenário de atividade econômica? Eu queria que você falasse sobre aqueles requisitos que nós já tratamos, requisitos sanitários essenciais para a retomada das atividades econômicas. Você pode tratar disso? Porque claro, isso claro. amortece um pouco o conflito. E até posso até complementar aí com a pergunta do Willerson, né, que está fazendo a mesma pergunta. É possível prever o fim do isolamento? Alessandra, em relação a critérios, os critérios que têm sido adotados diferem muito pouco. Se você pegar os critérios da OMS, os critérios da União Europeia, são critérios parecidos. Critérios epidemiológicos, assistenciais e de monitoramento. Estou falando aqui da área sanitária. Epidemiológico, redução consistente de casos e óbitos, de 10 a 14 dias, ou pelo menos tendência. Se for falar de internação, você tem pelo menos, no máximo, 80% de leitos de UTI Covid preenchidos. Você tem uma folga de 20%, que seria para o repique eventual. Você tem mas por que a taxa de ocupação é problemática para a gente? Porque a gente já tem aqui no Brasil, em quase todas as cidades, uma taxa de ocupação no limite. Mas, de toda maneira, nós criamos... O que foi criado aqui em Fortaleza e no Ceará é um negócio... Eu nunca acreditaria. 2.139 novos leitos, né? Entre leitos de enfermaria e de UTI, em 2 meses. Não esperaria, né? Mas foram criados. Então, enfim, esse ainda é um critério importante. Você ter uma folga de demanda assistencial. A terceira é monitoramento muito bom, excelente, que são os microsurtos. Você tem que identificar o retorno do vírus muito rápido. Por exemplo, a questão do recesso... Né? Entra um programa de testagem muito eficiente, inclusive com busca ativa e o que eles chamam em tracing, né? Que é o tracejamento, que é o rastreamento, que aí tem que usar aplicativo, tem que usar o que você for capaz nesse retorno. Esses são os critérios sanitários. O escalonamento do retorno, ele depende do cumprimento desses critérios. Evidentemente, Alessandra, que alguns têm que ser adaptados. Por exemplo, a gente sabe que o isolamento, a gente não consegue cumprir um isolamento de 80% dentro de uma comunidade extremamente carente da periferia de Fortaleza. É muito difícil. Como é que você vai estar em casa? Então, você tem questões que você pode adaptar. Mas, em princípio, os critérios são eles. Em relação ao colega que perguntou, é possível prever o fim do isolamento? Esses critérios estando cumpridos, se as tendências que nós temos hoje estiverem corretas e a gente estiver caminhando, pelo menos em Fortaleza, porque às vezes você tem uma discrepância temporal, você começa a melhorar epidemiologicamente na capital de um estado e começa a ter problemas de circulação viral em outra cidade, é o delay, né, o retardo da circulação viral que caminha para outras áreas. Enfim, o fim do isolamento normalmente é condicionado a essas questões, a esses indicadores que eu mencionei. Eu só queria registrar aqui, viu, Tanta, que o Expedito Filho também fez essa mesma pergunta com relação ao retorno. O Felipe Meira também fez essa mesma pergunta. Eu acho que já foram satisfeitos, né? Nós temos essas barreiras para suplantar antes de retornarmos. Agora, a Gabriela pergunta, e com relação à testagem em si, que é um dos requisitos, né? Quais são os maiores desafios para uma testagem em massa que possa dar essas diretrizes para que possamos conter as voltas dos mini surtos, essas coisas todas, e possamos ter mais tranquilidade? Gabriela, a questão da testagem são duas. Um aspecto é que você tem o teste molecular, que é o que busca o vírus, que pega uma infecção no início, né? Você poderia fazer uma testagem em massa, inclusive porque você seria capaz de identificar o assintomático até o assintomático e você isolá-lo, evitando, né, a propagação comunitária. Né? Esse é o teste que busca o vírus. O teste rápido, ele é um teste que ele é importantíssimo, por exemplo, para você, no retorno agora às atividades. Se possível, você deveria... Tanto, eu quero dizer para você e para todo mundo que nós temos apenas pouquíssimos minutos, viu? Essa provavelmente será a última resposta. Pois é. Desculpe aí, porque esse tema que a Gabriela levantou aí é um tema muito complexo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se eu pudesse responder a ela, limite, desafio para testagem em massa. Você não tem RT-PCR suficiente ainda, vai ter. Você vai fazer testagem, pelo menos, de paciente com sintoma leve de todos. Eu acho que em pouquíssimo tempo o estado do Ceará
terá esses kits. Em relação ao teste rápido, tem 2 problemas. Um problema, ele é muito bom para identificar o paciente que teve a doença há pelo menos 20 dias. Aumenta muito a capacidade de sensibilidade dele. O teste rápido não tem uma sensibilidade boa até que pelo menos 14 dias. Então, o que quer dizer isso? Você só produz anticorpos em número suficiente para você ter um teste positivo a partir pelo menos os últimos estudos mostram que aumenta muito a partir do 14º dia, e sobretudo depois de 20 dias. Então, ele é um teste que serve muito. Nós vamos chegar nessa teste melhor, né? Então, a combinação dessas duas estratégias, uma testagem em massa para pacientes que agora estão desenvolvendo a doença, com outra que seja um inquérito soroepidemiológico que mostre o que aconteceu, acho que vai dar para a gente um panorama melhor agora nessa pós-pandemia, para a gente sempre ter mais segurança no retorno. Bem, então, eu quero agradecer, nós estamos caminhando para o final já. Quero agradecer, nos sigam aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, IBGecom. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Muito obrigado por contribuir para o esclarecimento de várias questões, para dar para nós o parâmetro científico que nós precisamos para nos encaminharmos aí, inclusive na busca de informações para formarmos o nosso próprio juízo acerca dessa pandemia. Foi muito importante. Eu agradeço. Eu agradeço a todos. E sorte para o IBGecom, viu? Sorte para o professor Gustavo, você, o professor Alessandro e o Tafarel aí. Vamos tocar aí, que eu acho que é uma... A gente nem falou tanto dos conflitos, né? Mas vamos voltar, a gente vai continuar aqui fazendo várias lives e você com certeza vai voltar aqui. Eu agradeço muito. Um grande abraço. Agradeço a todos que acompanharam. Isso vai ficar gravado, disponível. E na próxima quinta-feira nós vamos voltar aqui para discutir mais um tema de gestão de conflitos e para a gente ir aperfeiçoando aqui o andamento do Instituto. Muito obrigado, Tanta. Muito Boa obrigado. Noite. Grande abraço a todos. Boa noite a todos. Eu estou, então, agora encerrando. Obrigado.